pessoal, espero que todos estejam bem. Venho trazer aqui então hoje a resolução da segunda avaliação, tá? Essa resolução então da prova que foi aplicada para a Química Industrial. Tá? Então vamos lá para a resolução dessa avaliação. A primeira questão ela consistia então no seguinte: um vagão de 130 kg, inicialmente parado, está a uma altura h igual a 30 metros, H maiúsculo. O mesmo começa a descer, como mostra a figura abaixo, e logo em seguida sobe até uma altura h minúsculo igual a 10 metros. Quando acaba o trilho e o vagão é lançado. A que distância do final do trilho o vagão irá cair? A questão então ela vale aí 20 pontos. O problema então é o seguinte: a gente tem um sistema como esse daqui, lembrando quase uma montanha-russa. Então eu tenho aqui o nosso vagão, que inicialmente está numa altura h, ele desce, volta a subir novamente até uma altura h minúsculo, aonde então a partir daqui ele é lançado, descrevendo então o movimento aqui de um lançamento de projétil. Ele é lançado então com esse ângulo θ aqui de 35 graus que é fornecido aqui na figura. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai encontrar então a velocidade do vagão na altura h'. Tá? Para achar essa velocidade, a gente parte então do princípio da conservação da energia mecânica. E aí então a gente tem o seguinte: a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final, o que quer dizer então que a soma da energia cinética em H mais a energia potencial em H maiúsculo é igual à energia cinética em H minúsculo mais a energia potencial em H minúsculo. No entanto, no início do movimento, ou seja, a energia cinética nesse ponto H maiúsculo aqui, ela é igual a zero, portanto eu só tenho energia potencial porque eu não tenho movimento. O que resta então para a gente é o seguinte: inicialmente eu vou ter mgh, que é igual à energia cinética final, então vai ser meio de mvh ao quadrado, mais mgh. Tá? Como eu tenho h aqui, como eu tenho m aqui em todos os termos, eu vou dividir então essa expressão aqui por m. Vou passar então tudo que depender aqui da aceleração da gravidade para o lado esquerdo. Nesse caso, então, colocando a aceleração da gravidade em evidência, ela vai ser então g, que multiplica h menos h', que é igual a meio de vh ao quadrado. Como a gente precisa saber então a velocidade inicial do projétil, do vagão, né, que vai ser como lançamento de projétil, a gente vai isolar então aqui a velocidade vh, portanto a velocidade vh vai ser raiz quadrada de 2g, que multiplica h menos h'. Dessa forma, então, eu tenho todos os parâmetros que foi fornecido aqui no problema, só substituir os valores da variável, raiz quadrada, então, de 2 vezes 9,8, que multiplica 30 menos 10, que vai dar para a gente aqui uma velocidade de lançamento do vagão de 19,80 metros por segundo. Uma vez, então, que a gente calculou essa velocidade aqui agora, tá? Então, quando o vagão abandona o trilho, né? A partir desse momento, então, todo o movimento é como se fosse um lançamento de projétil. Então, agora é só utilizar ali as equações de lançamento de projétil para a gente poder calcular qual foi o alcance desse vagão assim que ele sai do trilho. Tá? Bem, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai analisar o movimento só na vertical. A gente vai encontrar o tempo para ele atingir a altura máxima. Tá? Veja que nesse caso aqui o problema ele não tem uma simetria, tá? Uma vez que ele já está saindo de uma altura h, né? Portanto, eu não posso considerar o tempo de subida igual ao tempo de descida. A gente vai calcular então somente o tempo para ele atingir ali a altura máxima, que eu vou chamar aqui de tempo t1. Nesse caso, eu tenho então v, que é igual a vh, vezes seno de θ, lembrando que se trata aqui de um lançamento de projétil, então eu vou ter que decompor aqui as minhas velocidades, né?
menos g, que multiplica T1. Nesse caso, então, a velocidade final, ou seja, na altura máxima, ela vai ser zero, porque eu não tenho velocidade na vertical, tá? Eu só tenho velocidade na horizontal, na altura máxima. A velocidade, então, com que ele foi lançado, que é 19,8 vezes seno de 35 graus, menos a aceleração da gravidade, 9,8, que multiplica T1. Eu vou isolar, então, nesse caso, T1. Sobra, então, 19,8 vezes seno de 35 graus dividido por 9,8, o que vai dar, então, um tempo para ele atingir a altura máxima de 1,16 segundos. Obtido, então, esse tempo, agora, então, eu posso calcular quanto que foi essa altura máxima. A altura máxima, então, do nosso vagão, ela pode ser calculada pela expressão y igual a y0 mais v0t menos meio de gt ao quadrado. Então, y final vai ser a altura máxima que o vagão atingiu. y0 é a altura inicial. Eu vou considerar, então, já a altura com que o vagão tinha inicialmente, que era a altura hzinho. Então, hzinho, mais a velocidade inicial com que ele era lançado, ou seja, VH seno θ, vezes o tempo, nesse caso o tempo T1, para ele chegar ali na altura máxima, né, T1, menos meio de G T1 ao quadrado. Agora, então, eu vou substituir aqui todos os valores das nossas variáveis para a gente poder calcular aqui quanto que vale essa altura máxima. Nesse caso, então, eu vou ter aqui a altura máxima é 10 mais 19,8 vezes seno de 35 graus, que multiplica 1,16 segundos, que é o que a gente calculou anteriormente, menos 1 meio de 9,8, que multiplica 1,16 ao quadrado, que vai dar uma altura máxima de 16,58 metros. Então, essa é a altura máxima que o vagão atingiu. Uma vez que eu sei, então, quanto que foi essa altura máxima, agora, então, eu vou calcular qual que foi o tempo que ele leva para chegar ao solo a partir dessa altura máxima. Eu vou utilizar, então, a mesma relação, só que agora eu vou considerar como meu referencial o solo. Então, eu vou ter aqui y igual a y0 mais v0t menos meio de gt ao quadrado sobre 2. Então, a altura inicial ali que ele começa a utilizar ali em queda livre, tá? Então, ele vai ser 0. A velocidade inicial também é 0. Sobra para a gente menos meio de gt2 ao quadrado. Esse tempo 2, então, é o tempo de queda agora do nosso vagão. Portanto, o tempo T2 vai ser raiz quadrada de 2y sobre g. A gente calculou, então, qual que era essa altura. Só substitui aqui os valores. 2 vezes 16,58 dividido por 9,8. Tiro a raiz quadrada de tudo isso. Eu tenho, então, aqui um tempo de 1,84 segundos. Portanto, a gente viu que o nosso vagão ele gastou ali aproximadamente 1,16 segundos para subir, mais 1,84 segundos aqui para descer. Então, o tempo total do vagão no ar, tá, vai ser T1 mais T2, ou seja, 1,16 mais 1,84, que é igual a 3 segundos. Esse, então, é o tempo de movimento do nosso vagão ali até ele atingir o solo novamente. Dessa forma, então, agora eu vou utilizar a relação do movimento na horizontal, que é com velocidade constante, levando em consideração esse tempo aqui, que é o mesmo tanto na vertical quanto na horizontal, para calcular, então, o alcance, que vai ser a distância máxima do nosso vagão. Nesse caso, então, eu vou partir da relação x igual a x0 mais v0t, porque o movimento é uniforme. Então, x vai ser o x máximo, o alcance máximo. x0, eu vou considerar, então, o início do trilho ali como sendo 0, né? Mais a velocidade inicial. Nesse caso, então, eu vou decompor aqui a velocidade que eu calculei, VH vezes cosseno θ, vezes o tempo total ali do nosso movimento. Nesse caso, então, x máximo vai ser 19,8
vezes cosseno de 35 graus, que multiplica 3, que é igual, então, a 48,66 metros. Esse, então, é a distância que o vagão vai atingir do final do nosso trilho. Bem, esse problema, então, ele valia, então, 30 pontos, embora tivesse descrito na prova ali como 20 pontos, mas eu falei para vocês ali que ele ia valer 30 pontos para considerar ali o final de 100 pontos, né? Portanto, a pontuação, então, foi dividida da seguinte maneira, tá? Então, quem conseguiu pelo menos calcular aqui a velocidade ali dele através da conservação da energia mecânica, né, assim que ele é lançado ali do trilho, ele teve 10 pontos, né? Quem conseguiu ali calcular pelo menos aí a altura máxima, né, teve aí mais 10 pontos. E por fim aí, quem chegou ali à resposta final, tá? Que era o alcance ali dele, concluía ali com mais 10 pontos, totalizando ali 30 pontos. Tá? Como foi dito ali no enunciado da prova, todas as questões, então, era considerado ali todo o processo passo a passo, tá? Então, na consideração da questão foi levado, então, em conta ali quem teve a resolução ali detalhada, como foi demonstrado aqui na resolução para vocês. Questão 2. Em um laboratório de ensaio mecânico, um bloco de 270 gramas cai em queda livre sobre um êmbolo amortecedor que se comporta analogamente a uma mola com constante elástica K de 2,78 newtons por centímetro. Ao tocar o êmbolo amortecedor, o bloco se adere ao mesmo, comprimindo-o por 10 centímetros, antes de parar. Letra A. Determine o trabalho realizado pela força da gravidade. Letra B. Calcule o trabalho realizado pelo êmbolo amortecedor. Letra C. De que altura o bloco foi abandonado. Valendo, então, 30 pontos também essa questão. Bem, a primeira coisa, então, é a gente entender esse sistema. Então, a gente pode fazer um pequeno diagrama aqui para interpretar esse problema. Então, ele é basicamente um sistema massa-mola, tá? Então, eu tenho aqui um cilindro contido nele ali como se tivesse uma molinha. Se eu tivesse uma massa M, então, encostando nele, inicialmente aqui o comprimento inicial da mola seria Y igual a 0, ou seja, ela estaria ali relaxada, né, sem compressão nenhuma. E no instante seguinte, tá, assim que a mola toca, comprime ela, eu vou ter então Y2 aqui, deslocando ela aqui um ΔY do momento inicial. Para a resolução desse problema, então, a gente vai adotar um sistema de referência XY, como está aqui, Y para cima e X para a direita, para a gente definir aqui os sentidos das nossas variáveis. Bem, a gente parte, então, para resolver esse problema, a partir, então, do trabalho. Então, o trabalho, então, é realizado pela força da gravidade, que é o que é solicitado ali no problema, que eu vou chamar aqui de TG. É devido, então, à força peso, W, a força peso, então, exercida aqui pelo nosso bloco M. Logo, o trabalho ele é definido como o seguinte. Como se trata de um sistema massa-mola, a força é variável, portanto, eu tenho que calcular o trabalho a partir da integral. Então, TG é igual a integral de R0R de F escalar dr. Nesse caso, então, de acordo com as variáveis que a gente tem, a força vai ser a força-peso, e o dr, como ele está somente em uma direção, então o deslocamento dele é somente em y, portanto, eu vou ter a integral de y1 até y2 de w menos dy, perdão, w vezes dy. Como w, então, é a força-peso, então é a massa vezes a aceleração da gravidade, y1 é igual a 0, y2 é 0,1, que é 10 centímetros, mg dy. Agora, então, é só resolver essa integral. Temos, então, que o trabalho, né, da força gravitacional vai ser mg y2 menos y1 de 0 a menos 0,1. Tá? Então, esse menos aqui é devido ao sentido
do nosso plano cartesiano de referência. Portanto, eu tenho aqui a massa, que é 270 gramas, ou seja, 270 vezes 10 a menos 3 quilos, que multiplica menos 9,8 metros por segundo ao quadrado, que multiplica menos 0,1 menos 0, que vai dar então o trabalho da força gravitacional ali, né, de 0,265 joules. Já na letra B, ele pede para a gente calcular então qual que seria o trabalho realizado pelo êmbolo, que se trata nada mais nada menos ali do que uma força elástica que ele está sendo aplicado. Então, o trabalho do êmbolo pode ser interpretado como uma mola. A força para o cálculo do trabalho de um êmbolo será dada então pela lei de Hooke. A lei de Hooke então diz para a gente que a força ela vai ser menos Kx, lembrando que K é a constante elástica da mola. Portanto, a gente tem aqui que o trabalho do êmbolo, né, T êmbolo, é igual à integral de R0 a R de F dr. Nesse caso, a força é dada pela lei de Hooke, seja menos Kx. dr, como ele só está em uma direção ao longo de y, então dy, de y1 a y2. Como r aqui não depende de y, posso tirar ele fora da integral, menos k, integral de 0 até menos 0,1 de y dy. Resolvendo então essa integral, temos então que o trabalho é menos k sobre 2y ao quadrado, de 0 até menos 0,1, que vai dar para a gente menos 2,72 vezes 10 a menos 2, tá? Perdão, 2,78 vezes 10 a 2, porque a força, porque a constante elástica, o K, foi dada em newtons por centímetro, então eu estou colocando aqui 10 a segunda para converter ele para metro, dividido por 2, menos 0,1 ao quadrado, menos 0 ao quadrado, o que vai dar então que o trabalho do êmbolo é menos 1,38 joules, tá? O que era de esperar então ser um trabalho negativo, porque ele está comprimindo ali o nosso êmbolo, que seria o equivalente a comprimir a nossa mola. Para a letra C, então, a gente vai resolver ela da seguinte maneira. Para encontrarmos então a altura com que o bloco foi lançado, né, ele foi abandonado, a gente precisa primeiramente saber a velocidade com que ele tocou no êmbolo. Tá? Se eu sei a velocidade com que ele tocou no êmbolo e ele está no movimento de queda livre, é só fazer o processo ao contrário, tá? E calcular então qual que foi a altura com que ele foi abandonado. Então a primeira coisa que a gente vai aplicar aqui é o teorema do trabalho e energia cinética. O trabalho e energia cinética diz então que o trabalho é igual à variação da energia cinética. O trabalho então realizado vai ser o quê? O trabalho gravitacional mais o trabalho realizado pelo êmbolo, que é igual à variação da energia cinética, ou seja, K2 menos K1, sendo K2 então a energia cinética no final, na hora que ele toca o êmbolo, portanto ele vale 0, né? Menos K1, que é energia cinética ali naquele momento que ele tocou o nosso êmbolo. Dessa maneira, então, sobra para a gente o seguinte: Tg mais Te é igual a menos meio de mv1 ao quadrado. Como eu preciso saber, então, a velocidade no momento 1, ou seja, na altura 1 ali que ele tocou o êmbolo, eu vou isolar, então, V1, vai ser, então, raiz quadrada de menos 2, que multiplica Tg mais Te, dividido por m. Como eu calculei ambos os trabalhos na letra A e B, respectivamente, eu vou substituir seus valores aqui, dividir pela massa do nosso bloco, tá? Que já foi convertido aqui também para quilos. Nesse caso, então, a velocidade com que ele toca o nosso bloco é de 2,89 metros por segundo. Tá? Sabendo, então, que essa velocidade com que ele chega ali no êmbolo, agora, então, eu vou fazer o processo ao contrário e encontrar a altura. Então, para a gente encontrar a altura desse bloco, que ele foi abandonado, a gente vai utilizar, então, a equação de Torricelli. Uma vez que a gente não tem o tempo, eu preciso, então, de uma equação que não relacione o tempo, por isso
vamos utilizar Torricelli. Então eu tenho aqui que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes g ΔY, que é a variação da altura que eu quero calcular. A velocidade inicial, ou seja, a velocidade com que o bloco é lançado, é igual a zero, porque ele está sendo abandonado, né? A velocidade final é a velocidade que a gente calculou anteriormente. Então eu vou isolar aqui o ΔY que a gente quer calcular. Sobra então menos v ao quadrado dividido por 2g. A velocidade então final era menos 2,89 ao quadrado dividido por 2, que multiplica menos 9,8, que é a aceleração da gravidade. Isso vai dar então para a gente que ΔY vale 0,43 metros. A pontuação então dessa questão número 2 aqui, tá? Ela valia também 30 pontos, então cada alternativa, a letra A, 10 pontos, a letra B também 10 pontos, e por fim a letra C aqui, mais 10 pontos, totalizando aí um total de 30 pontos da questão. Agora sim, então, nossa questão número 3. Dois corpos M1 igual a 10 kg e M2 igual a 16 kg colidem unidimensionalmente, numa colisão elástica. Suas velocidades iniciais são, respectivamente, 3,2 metros por segundo e 1,8 metros por segundo. Encontre a velocidade do centro de massa após a colisão. A questão valia, então, 20 pontos. Para encontrar, então, essa velocidade, tá? Como se trata, então, de um movimento de duas partículas, a gente parte, então, do princípio ali do movimento, a parte do princípio, então, da posição do centro de massa dessas duas partículas. Cada partícula, então, M1 e M2, cujas posições delas, respectivamente, são x1 e x2. Então, o centro de massa, como a gente já está acostumado, vai ser a massa total do sistema vezes x do centro de massa é igual a M1x1 mais M2x2. Onde Emão aqui é a soma das duas massas, M1 mais M2. Logo, então, a posição do centro de massa, x do centro de massa, é igual a M1x1 mais M2x2 dividido por M1 mais M2. A equação número 1, então, aqui, ela define para a gente, então, a posição do centro de massa. Mas o que o problema pediu para a gente não foi a posição do centro de massa, mas sim a velocidade do centro de massa. Para encontrar, então, a velocidade do centro de massa, a gente vai derivar, então, a equação número 1 em relação ao tempo. A gente sabe, então, que a derivada da posição em função do tempo define para a gente a velocidade. Então, a velocidade do centro de massa é igual à derivada de xcm sobre dt. Vou substituir, então, xcm aqui. D de M1 x1 mais M2 x2 dividido por M1 mais M2 com relação a dt. Nesse caso agora, então, eu vou aplicar aqui a regra da cadeia nessa expressão, ou seja, eu vou derivar primeiro o termo e depois o segundo termo. Então, velocidade do centro de massa vai ser M1 dividido por M1 mais M2, dx1 dt, mais M2 dividido por M1 mais M2, que multiplica dx2 dt. Nesse caso, então, a gente tem aqui que a derivada de x1 com relação ao tempo vai ser a velocidade, e a mesma coisa aqui para x2. Derivada de x2 com relação ao tempo também vai ser a velocidade v2. Então vai ficar M1 sobre M1 mais M2, V1, mais M2, M1 mais M2, V2. Agora, então, eu tenho aqui os valores de todas as variáveis que foi fornecida no início do problema. Basta a gente substituir, como a gente tem aqui, realizar as contas, e a gente vai chegar, então, que a velocidade do centro de massa ele vale 2,34 metros por segundo, que era o que a gente queria determinar aqui nesse problema. Tá? Como a questão 3 ela valia 20 pontos, então ela foi dividida da seguinte maneira. Tá? Para quem chegou aqui, pelo menos a relação aqui do centro de massa, né?
ele já tinha 10 pontos, e para quem calculou realmente aqui a velocidade do centro de massa, mais 10 pontos, totalizando então aí 20 pontos da questão número 3. Por fim, a última questão número 4. Em filmes e jogos de videogames, quando o inimigo é atingido por um tiro de espingarda, o mesmo é lançado para trás a longas distâncias. Supondo um corpo de 70 kg e uma espingarda que dispara um projétil de 28,4 gramas com uma energia de 2.870 joules, letra A que distância o corpo seria lançado em 1 segundo? Letra B, é verdadeiro ou falso que é retratado em filme de jogos? Supõe uma colisão perfeitamente elástica. Questão também vale 20 pontos. Então, para resolver então esse tipo de problema, a gente parte então ali do princípio da conservação do momento linear. Como o problema falou para a gente ali que a colisão é do tipo perfeitamente elástica, significa então que após a colisão os dois objetos aí eles vão estar juntos, né? Então, para esse problema a gente vai adotar aqui a seguinte notação: o subíndice P minúsculo para o projétil e C minúsculo para o corpo. Então, por conservação do momento linear, a gente tem o seguinte: o momento inicial é igual ao momento final. Como o movimento está em uma única dimensão, a gente não precisa escrever vetorialmente. Portanto, no início, eu tinha simplesmente o momento do meu projétil, tá? MP, que multiplica VP. E, no final, eu teria o momento do projétil mais o corpo, né? Então, a massa do projétil mais a massa do corpo, que multiplica a velocidade final desse conjunto. Essa, então, é a nossa primeira equação ali. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é encontrar, então, VP, né, que é a velocidade ali do projétil, que nesse caso a gente encontra a partir da energia cinética. Então, foi dado então, para a gente a energia cinética do projétil. A energia cinética K é igual a meio da massa do projétil vezes a velocidade dele ao quadrado. Como a gente precisa encontrar primeiramente a velocidade, vou isolar ela aqui. A velocidade do projétil vai ser raiz quadrada de 2 vezes K dividido por MP. Nesse caso, então, foi dada a energia cinética e a massa do projétil. Então, 2 vezes 2.870 dividido por 28,4 vezes 10 a menos 3 quilos, que é a massa do projétil. Tiro a raiz quadrada de tudo isso. Eu vou ter, então, uma velocidade do projétil de 449,53 metros por segundo. Sabida, então, essa velocidade, a gente pode retornar, então, aqui a equação número 1, isolar a velocidade final, que é o que a gente quer determinar. E agora, então, eu vou ter a massa do projétil vezes a velocidade do mesmo, dividido pela massa do projétil mais a massa do corpo. Substituo, então, todas as variáveis que foi fornecida para a gente, mais a variável aqui da velocidade que a gente calculou anteriormente. Tá? E nesse caso, então, eu vou ter que a velocidade final é de 0,18 metros por segundo. Tá? Então, a velocidade final ali do projétil mais o corpo após a colisão dos dois, tá? Ela vai ser uma velocidade aí extremamente baixa. Uma vez que eu sei a velocidade, e ele pediu para a gente calcular então a distância percorrida ali por esse corpo, né? Ou seja, a distância que ele vai ser lançado após o segundo com essa velocidade, então eu vou supor aqui o movimento é uniforme, eu vou calcular ele então para 1 segundo e encontrar essa distância. Eu utilizo então a relação x é igual a x0 mais v0t, sendo então que a posição inicial é igual a 0, sobra então que x é igual a v final vezes t, ou então x é igual a 0,18 vezes 1, que vai ser igual a 0,18 metros, ou seja, 18 centímetros. Então essa então é a distância ali que o corpo mais o projétil vai ter depois de ser atingido. Tá? Bem, na letra B, então, ele pede para a gente verificar então se esse mito é verdade ou não. Então, nesse caso aqui,
como a gente pôde confirmar ali, o recuo é de 19 centímetros, ou seja, algo aí bem pequenininho. Tá? Então, como ele é muito pequeno comparado com o que é retratado ali na ficção, né, seja nos videogames ou seja nos filmes, tá? Então a gente pode dizer então que esse mito ele é um mito falso. Tá? Então a gente chega a essa conclusão aqui na letra B, a partir do resultado obtido na letra A. Bem, novamente, essa questão então valia 20 pontos, então para quem calculou aqui essa distância, teve 10 pontos, e para quem chegou à conclusão final aí que o mito é falso, na letra B, teve mais 10 pontos, portanto, então, totalizando ali 20 pontos para a questão número 4, tá bom? Bem, pessoal, então espero que isso daí tenha ajudado vocês a entender o processo de resolução da prova. Lembrando, mais uma vez, que como foi solicitado na prova, aí a resolução era para ser passo a passo, como foi realizado aqui nesse processo aqui de resolução demonstrado para vocês, tá? Então, a prova, as resoluções das questões foram consideradas de acordo com que foi feito a resolução ali passo a passo, tá bom? Vou ficando então por aqui. A gente se encontra então numa próxima oportunidade. Até mais!